Mais uma vez, boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a cada um de vocês presente aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. De vez em quando eu dou uma falhada aqui, não sei se vocês perceberam. É o aparelho, tá? Quem usa aí sabe, de vez em quando dá uma falhada aí, mas é o aparelho. Parece carro velho, né? Quem já usou aí sabe o que eu tô falando, né? Inclusive, se meu irmão quiser trazer uma água, porque hoje está falhando mais do que o normal. Né, Flávio? Amém? Glória a Deus. Irmãos, quem está visitando a igreja hoje pela primeira vez? Amém? Qual que é o nome do senhor? Senhor? Newton. Seja muito bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Tem mais alguém que visita a nossa igreja hoje? Qual que é o seu nome, irmão? Felipe. Está acompanhado? Qual que é o nome? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, viu? Tem mais alguém? Não? Todo mundo que já é veterano? Glória a Deus, né? Sejam muito bem-vindos, viu, irmãos? Vocês que nos visitam, que Deus possa abençoar a vida de vocês, viu, João Nilton? Deus te abençoe em nome de Jesus. Abençoe vocês também. Que o nosso coração nessa noite, ele esteja receptivo, né? Em receber e absorver a palavra de Deus. Eu penso que nada é por acaso, eu sempre falo isso, né? Se nós estamos aqui, é porque Deus quer falar comigo e Deus quer falar com você. Se Ele nos trouxe aqui nessa noite, é porque Ele tem algo para falar conosco, né? Ele não ia nos colocar aqui à toa. Então, com certeza, Deus tem algo muito importante para nós. E eu queria te pedir, para desligar do mundo agora. Desligar das coisas do mundo. Desligar aí das preocupações, do dia a dia, dos problemas, das dificuldades. E que você possa estar concentrado aí na palavra de Deus, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te proteger aí. E que Deus possa te dar sabedoria para você absorver tudo aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Deus já falou muito através do louvor aqui, né? Através dos dízimos, e agora Ele nos dá mais essa oportunidade de falar conosco mais um pouquinho, né? De saborear um pouquinho aí da palavra de Deus. Repete comigo aí, por favor. O que eu quero? Voz de profeta. O que eu quero? Eu posso. O que eu quero? Eu posso. Basta eu fazer a minha parte. Basta eu fazer a minha parte. Amém. Nós precisamos fazer a nossa parte. Em tudo que nós fazemos na nossa vida, tem a nossa parte. Não dá para terceirizar o que é nosso. O que é de nossa responsabilidade, nós temos que fazer. O que cabe a mim fazer, eu tenho que fazer. O que cabe a vocês fazer, vocês têm que fazer. E o tema de hoje que eu queria falar com vocês, sobre sabedoria financeira. E nós vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 41, no versículo 28 ao 31. Gênesis 41, 28, 31. Nosso tema hoje é sabedoria financeira. E nos diz assim a palavra de Deus. É exatamente como eu disse a Faraó. Deus mostrou a Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome será arruinada, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois serão tão rigorosa que o tempo de fartura não será lembrado mais na terra.
Feche os seus olhos. Pai querido e Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor faz por nós, por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Eu peço, Senhor, a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua unção, a Tua paz, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre os nossos irmãos, sobre a nossa família. Que o Senhor possa tirar aqui de nós agora, nesse momento, Senhor, as preocupações, tudo aquilo que possa tirar, nos distrair aqui nessa noite, Senhor. Nos dá sabedoria, Pai, entendimento, que o nosso coração esteja apto, Pai, a absorver as informações, que a gente seja sábio, Senhor, nas nossas tomadas de decisão. Pai querido e Pai amado, eu te peço, esteja comigo aqui nessa noite, que não seja o que eu acho, mas que seja aquilo que eu preciso ouvir, que não seja o que eu acho, mas que seja aquilo que os meus irmãos precisam ouvir, que o Senhor possa nos direcionar aqui nessa palavra em nome de Jesus, porque sozinho nós não temos capacidade, mas com a Tua presença, Senhor, nós conseguimos seguir longe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, muitas pessoas não gostam de falar sobre esse tema. Quando nós falamos de finanças, é nítido, né, que muitas pessoas não gostam de falar sobre finanças. E algumas se sentem desconfortáveis, e outras até mesmo ofendidas, né, quando nós tocamos no assunto finanças. Só que nós acabamos de falar aqui sobre dízimo, nós acabamos de falar aqui sobre oferta, né, nós acabamos de falar aqui sobre estrutura, sobre crescimento, sobre vidas que serão beneficiadas no futuro, e não tem como falar de tudo isso se não falar de finanças. Finanças estar no meio, finanças faz parte. Então, assim, por mais que alguns irmãos às vezes se sintam desconfortáveis, não fiquem chateados comigo, por favor. A minha intenção é ajudar, a minha intenção é colaborar, tá? Na Bíblia, por mais que a gente se sinta desconfortável, e por mais que muitas pessoas não gostem que falem, na Bíblia, Jesus Cristo falou muito mais de dinheiro do que do céu e do inferno. Jesus Cristo falou muito mais de dinheiro do que do céu e do inferno na Bíblia. Ouro e prata aparecem na Bíblia mais de 745 vezes. Ouro e prata foram mencionados na Bíblia mais de 745 vezes. Então esse é um tema importante, sim. Se é um tema que ele tem todas, o próprio Jesus mencionou várias vezes, e se a Bíblia retrata ele com tanta veemência, é porque é um tema que precisa ser falado, é porque é um tema que precisa ser discutido. A primeira coisa que eu quero te falar nessa noite é que Jesus te ama. Essa é a primeira coisa que eu quero te falar nessa noite. Jesus te ama. E Ele te ama tanto que eu vou falar algo para você aqui que não é bíblico, mas é científico. Então vamos falar algo científico. Jesus te ama tanto, 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 que a possibilidade, segundo a ciência, de nós nascermos é de 1 a cada 435 trilhões. 1 a cada 435 trilhões. Isso cientificamente. Como que eles chegam nesse dado? Eles fazem um estudo sobre a vida humana, né? E chegam nesses dados. Então, cientificamente, a possibilidade de eu estar aqui, você estar aí me ouvindo, ela é muito pequena. Ela é muito remota. E nós estamos aqui. E se nós estamos aqui dentro de uma possibilidade tão remota, eu concluo dizendo que você é um milagre de Deus, que eu sou um milagre de Deus, que nós somos um milagre de Deus, que Deus, Ele nos projetou com o único objetivo de sermos vitoriosos, de sermos felizes, de sermos donos da nossa própria vida, da nossa própria autoestima. Deus nos projetou para que a gente seja, não
essas pessoas que ficam tristes, julgadas pelo canto. Não, muito pelo contrário. Dentro dessa possibilidade científica, Deus nos dá a oportunidade de estar aqui com um grande objetivo, que a gente esteja aqui nessa terra fazendo a diferença, porque nós temos capacidade. Deus nos coloca aqui como pessoas capazes e não como pessoas incapazes. Então, se nós estamos aqui, é porque Deus tem algo para falar conosco. Ah, a minha vida está cheia de problemas. Você está falando aí, mas a minha vida está com muitos problemas. Eu estou enfrentando isso, eu estou enfrentando aquilo. Olha, nós temos o péssimo hábito de achar que os nossos problemas são maiores que os dos outros. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Problema é quem está agora no hospital desenganado, dependendo de um milagre para sobreviver. Se não tiver um milagre de Deus, pela medicina já não vai ter mais jeito. Essa pessoa está com problema. Problema tem uma pessoa que não tem família, que não tem casa, que não tem igreja, uma pessoa que está aí largada no mundo. Essa pessoa tem problema. Nós não temos problema. Problema tem uma pessoa que está desviada, que conhece a palavra de Deus e que está aí vagando para o mundo agora, e que abriu mão de estar na casa do Senhor. Problema tem uma pessoa que nunca aceitou Jesus, que não conhece o Senhor como seu único Senhor e Salvador. Isso é problema. Às vezes nós estamos colocando os nossos problemas como algo que a gente não consegue resolver. E nós devemos ter muita sabedoria financeira, não somente no momento atual que a gente está vivendo. A sabedoria financeira que nós devemos ter, ela não é só para hoje, ela não é só para agora, ela é para o futuro. Nós temos que pensar lá na frente. E aí, às vezes, já vem o primeiro grande erro. Porque irmãos pensam de maneira muito imediatista, pensa no hoje. E não pensa lá na frente, não pensa o que pode acontecer, não pensa que nós podemos enfrentar pandemias, não pensa que nós podemos enfrentar outros problemas de saúde. Podemos enfrentar problemas nessa vida. Então nós temos que ter esse pensamento financeiro, não é só para hoje, mas ele é para o futuro, é lá na frente. Nós temos que enxergar lá na frente. Nós vamos envelhecendo. Dia após dia nós vamos envelhecendo. A força vai diminuindo, a agilidade vai diminuindo. Aquilo que a gente conseguia fazer, às vezes a gente não consegue mais fazer com tanta veemência, com tanta força, com tanta habilidade. Isso é natural para mim e para você. Isso vai acontecer com todos nós. Melhor, isso está acontecendo com todos nós, jovens e mais velhos que estão aqui. Isso está acontecendo conosco. Então eu sou obrigado a pensar lá na frente, porque a energia que eu tenho hoje pode ser que eu não consiga fazer isso amanhã. Hoje nós temos condições de trabalhar 10 horas, 11, 12, 13 horas por dia. E amanhã? E depois de amanhã? E o ano que vem? Nós teremos essa condição de ficar no trabalho 10, 12, 13, 14, 15 horas por dia? Nós teremos condição de trabalhar em 1, 2, 3, 4 serviços? Então, quando nós falamos de estabilidade financeira, nós não podemos pensar só nesse momento aqui, agora, que nós estamos conversando. Nossa, que bacana, foi falado algo lá na igreja, foi pregado, eu aprendi, vou aplicar, minha vida hoje vai mudar. Não, a fala aqui hoje é para que a gente possa enxergar a curto, a médio e a longo prazo. Para quando esse momento chegar, porque ele vai chegar, de nós temos que tirar um pouquinho o pé, que é o que a gente fala, vou tirar um pouquinho o pé do acelerador, já trabalhei demais. Para quando chegar nesse momento, a gente ter uma qualidade de vida, e ter uma condição de vivermos bem, sem dependermos de outras pessoas. Então a gente precisa pensar nisso. E quando fala aqui para mim e para você, no versículo 29 e no 30, que nos fala, 7 anos de muita fartura estão por vir sobre toda a terra, mas depois virão 7 anos de muita fome, então todo o tempo de fartura será
esquecido. Ou seja, tudo o que tinha de bom vai ficar esquecido. Por que que vai ficar esquecido? Primeiro, a mentalidade do ser humano é mais imediatista mesmo, está lembrando no hoje, né? O amanhã, quando ele chegar, e principalmente se ele chegar de uma maneira voraz, assim como relata aqui, aí acabou, aí que a gente não lembra mesmo, a gente só vai lembrar do momento ruim. Tudo para trás, se fica, a gente não lembra mais. Então, o que é que nós podemos falar ainda sobre essa passagem aqui? Tem pessoas que estão passando bons momentos, a situação está boa, está tudo bacana, está tudo tranquilo, só que só pensa no hoje, não pensa no amanhã. Então não se prepara, não se organiza. O texto, ele mostra isso aqui para a gente. 7 anos de fartura e 7 anos de tristeza, sem colheita. Eu ciente que eu vou passar por um processo tão escasso, o que eu tenho que fazer? Pensar a longo prazo. Eu preciso guardar, eu preciso reservar, eu preciso produzir hoje para me consumir num futuro próximo. Então a primeira coisa que a palavra nos fala é isso. Ela está me falando e está falando para você aqui de quê? De planejamento. Ela está falando aqui que a gente precisa nos organizar. Então a palavra de Deus, puxando para o lado financeiro aqui, ela mostra isso para mim e para você. Vamos nos organizar. Porque existe o tempo de colheita e existe o tempo de seca. Você precisa estar preparado para o tempo de seca. Então, para isso que eu te dou tempos de fartura. Então, Deus, ele nos fala aqui essa noite, eu te dou tempos de fartura para que você seja inteligente a ponto de se organizar, a ponto de, quando chegar nesse momento crítico da sua vida, você tenha condições de atravessar esse momento. Ele é passageiro, mas você precisa se organizar para esse momento. Então, isso é uma coisa que Deus nos fala aqui primeiramente na palavra. Outro ponto a analisar é a preparação. Nós precisamos nos preparar. Por que que a gente precisa nos preparar? Será que vai ter uma profecia para mim e para você que vai nos avisar que o ano que vem vai ter pandemia? Será que vai ter uma profecia que vai avisar para mim e para você que o ano que vem alguém da nossa família vai enfrentar algum problema e nós vamos precisar de ajudar? Será que vai ter? Não sei. Se não tem, nós temos que estar preparados, porque se a possibilidade existe, a palavra nos fala aqui agora, vai se preparar. Então é isso que a palavra está falando aqui, se prepare. Ah, mas se não acontecer nada, maravilha, não tem problema. É melhor você estar preparado e saber como enfrentar e ter recursos para enfrentar, do que você não estar preparado e não ter condições de enfrentar os problemas caso eles apareçam. Então um outro ponto que nós precisamos estar atento aqui, estar preparado para uma suposta período de seca que possa vir durante a nossa vida. Então, o planejamento financeiro aqui ele é importante. A palavra de Deus nos fala que nós temos períodos bons, períodos ruins. Se organizem no período bom, porque se o ruim chegar, você terá recursos, condições, sabedoria, entendimento para poder passar por esse momento difícil. Amém? Provérbios, capítulo 27, versículo 23 e 24. Esforce-se para saber bem como as suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de geração para geração. De novo, nós acabamos de ler o texto, e o livro de Provérbios 27, 23 e 24. Amém. Nós devemos estar preparados. Nós acabamos de ler um texto, e o outro texto vem reforçando como que a gente precisa conduzir a nossa trajetória, como que a gente precisa ficar atento à nossa questão de estabilidade financeira. E aqui eu acredito,
na igreja, né, que ninguém tem ovelhas para cuidar, assim como o texto está falando aqui agora. Mas aqui, o que traz para nós aqui é acompanhamento. Quando a gente tira a palavra aqui, ovelha, é como se a gente colocasse aqui as nossas finanças. E a gente precisa estar atento às nossas finanças. O texto fala para mim e para você: dê a devida atenção às suas ovelhas. Dê devida atenção às suas finanças. Acompanhe as suas finanças. Aqui fala, se você, o texto fala, você está observando as suas ovelhas, você está observando as suas finanças, você sabe o que está acontecendo? Então nós precisamos estar atentos às nossas finanças, nós precisamos estar atentos às nossas ovelhas. Como está as nossas ovelhas? O texto pede para que a gente dê a devida importância, para que a gente dê a devida atenção, e muitas das vezes é o que não acontece, a gente não dá a devida atenção. A gente acha que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que a gente não precisa de programar, que a gente não precisa pensar a longo prazo, e a gente não dá a devida atenção nas nossas ovelhas, e quando assusta, algo acontece e nós não estamos preparados. O ditado, ele é antigo, porém verdadeiro: da onde você tira, é necessário colocar, porque se você não coloca, uma hora vai acabar. E é isso que muitas das vezes eu vejo as pessoas fazendo dentro do contexto financeiro: só tira. A gente não preocupa com o amanhã. E quando chegam as dificuldades, o que faremos? Você está dando a devida atenção às suas finanças? Ou você já ligou aquele modo, seja se Deus quiser? Se Deus quiser, se Deus quiser, porque é uma das coisas que a gente sempre vê, né? Se Deus quiser eu vou fazer isso, se Deus quiser eu vou fazer aquilo. E aonde está a nossa responsabilidade? Aonde que está o nosso papel? A gente precisa sim, orar, buscar, direcionar, mas tem a nossa parte. Então nós não podemos ficar passando para Deus o que é minha responsabilidade, nem vocês passando para Deus aquilo que é responsabilidade. As riquezas, elas não duram para sempre. E quando nós falamos aqui de riqueza, vem um outro conflito aqui, que muitas das vezes os irmãos não entendem. Quando nós falamos de riqueza, a gente não fala só da nossa riqueza financeira, dinheiro, espécie. Nós estamos falando do maior patrimônio que Deus pode nos dar, que é saúde. Saúde é a nossa riqueza. É através da nossa saúde que a gente consegue conquistar outras coisas. Então não estamos falando aqui só da questão dinheiro, nós estamos falando aqui também da questão de saúde. Nós precisamos cuidar, porque sem saúde é impossível que a gente consiga avançar, é impossível que a gente consiga fazer todas as outras coisas, para que lá no futuro a gente tenha essa estabilidade financeira que a gente busca, para viver em paz em família, para viver em paz a nossa velhice. E é por isso que a gente precisa pensar lá na frente. É por isso que a gente precisa procurar hoje cuidar da nossa saúde, preocupar com atividade física, preocupar com alimentação, preocupar em fazer um exame lá, periódico, anual, semestral. A gente precisa preocupar sim. Tem coisas que a gente não fala no púlpito da igreja, mas que precisa ser falado. A gente precisa sim cuidar da nossa saúde. A gente precisa sim estar atento à nossa vida. Precisa. Porque pode chegar um momento que a gente vai precisar, e aí? A gente vai fazer o quê? Então, nós precisamos cuidar do nosso futuro, da nossa estabilidade financeira, e a nossa saúde física, ela faz parte disso aí. Provérbios 17:16. De que serve o dinheiro na mão do tolo? Já que ele não dá, já que ele não quer obter sabedoria. Olha,
Nós escutamos com frequência pessoas dizendo que não consegue se estabilizar financeiramente, que vende o almoço para poder comprar a janta. Com muita frequência a gente escuta isso. Eu não consigo, eu tento, eu trabalho, eu ganho até bem, mas não consigo. Sempre a gente escuta alguém falando alguma coisa nesse sentido. Isso, em muitas das vezes, acontece porque as pessoas vivem de uma maneira, uma vida inteira, sem obter nenhum tipo de conhecimento. Porque o texto acabou de nos falar do que adianta riquezas nas mãos do insensato, já que ele não deseja adquirir sabedoria. Na minha tradução, não fala insensato, fala tolo. De que adianta termos riqueza na mão de uma pessoa que não vai saber administrar? Não vai adiantar nada. Nós passamos uma vida inteira, às vezes, fazendo tudo errado. Às vezes você vem na igreja, o irmão fala uma pregação sobre estabilidade financeira, você acha que isso para você não impacta em nada, que isso está tudo tranquilo. Às vezes um outro irmão te oferece um curso, a igreja já te ofereceu o curso, eu não vou fazer, porque isso para mim está tudo bem, está tudo tranquilo, eu não gosto de falar de finanças, eu não vou falar da minha vida. Mas para falar de finanças, você não tem que falar da sua vida, você tem que entender finanças, você tem que entender qual que é o impacto que ela vai ter na sua vida e na vida da sua família. Ninguém quer saber da sua vida financeira, nós queremos ajudar você a ter uma boa vida financeira, é diferente. E olha, quantas vezes também a gente ouve falar de pessoas que ganham fortunas da noite para o dia, do nada, e na mesma velocidade que ganha, perde. Por quê isso acontece? Pura ignorância, tolo. Pessoas que não estavam preparadas para administrar. E é isso que acontece muitas das vezes na nossa vida. Nós recebemos algo e nós não estamos preparados para administrar, nós não nos qualificamos, assim como fala no texto, a gente não busca sabedoria, a gente não obtém sabedoria, e quando chega uma bela oportunidade nas nossas mãos, a gente não sabe nem o que fazer. E quando você não sabe o que fazer, você vai ser refém de outras pessoas, ou você vai fazer algo errado da sua cabeça, ou você vai ser induzido por uma boa pessoa, ou por uma má pessoa. Se você der sorte de Deus colocar no seu caminho alguém bom, ok, mas se você não der, tudo vai por água abaixo. Então a gente precisa buscar sabedoria, sim, a gente precisa obter sabedoria, sim. Quantas oportunidades nós já não perdemos na nossa vida? Quantas oportunidades eu e vocês já não perdemos na nossa vida, quando a gente fala de questões financeiras, até mesmo os mais jovens, quantas decisões erradas nós tomamos, que se a gente não tivesse tomado, se a gente tivesse buscado sabedoria, se a gente tivesse obtido sabedoria, nós não teríamos tomado decisões erradas. Só que naquela época a gente achava que a gente não precisava ser preparado, naquela época a gente se achava capaz, eu já fui assim. Às vezes a gente acha-se autossuficiente, que a gente não precisa nem de consultar a Deus, e vai tomando decisões erradas, e quando você assusta, já é tarde demais, a vaca já foi para o brejo. Então a gente precisa sim buscar sabedoria, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala que sem conhecimento nós somos tolos, porque a gente pode colocar tudo a perder. E ao mesmo tempo ela fala para mim e para você que se nós formos inteligentes e obtermos sabedoria, nós podemos avançar, avançar e avançar. É isso que a palavra de Deus tem falando para mim e para você. Lucas capítulo 14, 28 e 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que viram rirão dele. 30. Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que nós aprendemos aqui? O que a palavra de Deus está falando aqui para nós? De novo, volta na mesma coisa que eu estou falando desde o início da palavra: planejamento.
Planejamento. De novo, a palavra de Deus vem falando para mim e para você, planejamento. São coisas que não tem como a gente correr, por mais que a gente às vezes não concorde, por mais que nos incomode, mas não tem como correr. Se nós não tivermos planejamento, nós vamos começar uma construção e nós não vamos conseguir terminar. Nós vamos ser julgados como os incapazes, como pessoas que não conseguem cuidar da sua própria vida, que não conseguem cuidar da sua própria família, porque não tem planejamento. Então nós precisamos planejar, nós temos que planejar, nós temos a obrigação de planejar, assim como tem uma orientação bíblica que nós acabamos de ler. Aparelho. Mas o meu pai e a minha mãe viveram assim, nos criaram assim, está tudo ótimo. Sempre deu certo. Sempre deu certo. Se eu fizer para comprar arroz com feijão, eu não me preocupo com mais nada. Está ótimo. Quantas pessoas pensam assim? Quantas pessoas pensam assim? Mas não é isso que a palavra de Deus está nos direcionando. A palavra de Deus não quer que eu e você passe por situações difíceis. Deus não quer que algo difícil aconteça na nossa vida. Ouro e prata, falado mais de 745 vezes na Bíblia. O tema é importante, precisa ser falado, a atenção precisa ser dada. Nós precisamos sim preocupar com a nossa vida financeira. Nós precisamos sim preocupar com o nosso planejamento financeiro. E esse tema precisa ser falado e esse tema precisa ser planejado. Não, mas está incisiva a sua fala nesse sentido? Sim, porque é um paradigma a ser quebrado, porque as pessoas se sentem ofendidas com isso, porque as pessoas não querem saber do amanhã, porque as pessoas estão preocupadas só com hoje, mas amanhã vai vir bater na porta do irmão, amanhã vai vir bater na porta da igreja. Por quê? Porque não se organiza, porque não se planeja. E depois a culpa é de Deus, a culpa é minha, a culpa é do irmão, a culpa é de todo mundo. Mas na hora que podia planejar, na hora que podia se organizar, assim não fez. E a gente precisa dar a devida atenção. E o que é que nós precisamos falar? O que é que nós precisamos saber falar? Não para algumas coisas que o dinheiro nos proporciona. Porque quando a gente fala de dinheiro, talvez esse seja o grande paradigma. Nós precisamos saber usar o dinheiro a nosso favor. A nosso favor. E é isso que às vezes constrange a igreja. Saber usar o dinheiro a nosso favor. A favor da igreja. A obra está aqui atrás, ó, Projeto Neemias. Vai lá no quadro e olha lá os dizimistas. Vai lá no quadro, ó, e olha lá os ofertantes. O que a direita faz, a esquerda não precisa de saber, mas o prédio aqui está construído porque os irmãos vieram aqui e doaram. Irmãos vieram aqui e tiraram das suas finanças, do seu planejamento e colocaram na igreja. E construíram tudo isso aqui que a gente está e tudo isso que está sendo construído aqui atrás. E a gente não precisa preocupar com finanças, e a gente não precisa planejar. A gente precisa aprender a usar o dinheiro. A usar o dinheiro a favor de pessoas, usar o dinheiro a favor da igreja, usar o dinheiro a favor de irmãos. É isso que nós precisamos aprender. É isso que nós precisamos aprender. O dinheiro não é mau. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, assim como está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é mau. É o amor ao dinheiro. Nós podemos aproveitar o dinheiro, sim. Nós podemos aproveitar o dinheiro. Mas não devemos amá-lo mais do que nós amamos Deus, mais do que nós amamos pessoas. É isso que nós não podemos fazer. Colocar o dinheiro em primeiro plano e Deus ficar em segundo. Colocar o dinheiro em primeiro plano e os irmãos ficarem em segundo plano. Colocar o dinheiro em primeiro plano e não contribuir com a obra da igreja. É isso que nós não podemos fazer. Nós não podemos colocar o dinheiro em primeiro plano. É Deus que sempre anda em primeiro plano.
Nós não precisamos de pisar em pessoas para conseguir dinheiro. Nós não precisamos maltratar pessoas. Nós não precisamos de fazer nada errado para conseguir. Nós podemos fazer tudo de maneira sábia, com caráter, com inteligência. Nós conseguimos sim construir a nossa história, fazendo de forma certa, assim como condiz dentro da Bíblia Sagrada. Por dinheiro, pessoas matam. Por dinheiro, pessoas roubam. Por dinheiro, famílias estão sendo destruídas. Separações estão acontecendo. Nesse momento que eu falo aqui, nesse momento, pessoas que passaram momentos difíceis, que não tinha nada, que a esposa lutou com ele a vida inteira, que eles construíram tudo junto, e que hoje eles estão na vida boa. O que acontece? Ele arruma outra esposa e tchau, e vai embora. Mas são pessoas que não sabem. E nós pegamos essas falas, nós pegamos essas ocorrências e canalizamos isso aí de uma forma generalizada, e todo mundo começa a falar mal do dinheiro. E a gente deixa de preocupar com a nossa vida a longo prazo. 2 ouvidos Deus nos deu. É exatamente para a gente saber ouvir. A gente precisa saber ouvir. A ganância, ela é um espírito maligno, que deve ser combatido com a generosidade. Nós não precisamos e nós não devemos ser gananciosos, porque quando a gente fala de dinheiro, a impressão que é ganância, que só quer ganhar, que só quer isso. Não, nós não precisamos, não devemos ser gananciosos. Nós temos que ser solidários com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente consegue ajudar, com aquilo que a gente consegue contribuir com a igreja e com os irmãos. Esse tem que ser o nosso papel. Você possui alguma coisa, ou alguma coisa possui você? Uma coisa, nós possuímos algo, nós temos domínio sobre aquilo. Só que tem pessoas que as coisas dominam elas. As coisas que elas conquistaram com o dinheiro dominam ela. E essas pessoas, infelizmente, elas dão maus testemunhos, inclusive dentro das igrejas. E os irmãos, às vezes, de maneira isolada, pegam esses assuntos, não sabem separar e canaliza que o dinheiro não presta, que a gente não precisa nos organizar financeiramente, que está tudo beleza, vamos fazer para o almoço e para a janta e a vida que segue. Não importa o que você tem, se ninguém valoriza. Não importa o que você tem, se ninguém valoriza. Que é isso? É porque às vezes você tem, está brigando por algo que você tem, está valorizando algo demais que você tem, conquistada com seu dinheiro, só que outras pessoas não estão nem aí para isso. E com isso a gente perde tempo, amigos, irmãos, valorizando algo que ninguém valoriza, valorizando algo que não vai agregar nada na nossa vida, valorizando algo que não vai mudar em nada a nossa história. A grande verdade é que nós não temos nada, tudo é de Deus, tudo é de Deus. A gente acha que o carro que está lá fora é nosso, a gente acha que a casa é nossa, a gente acha que os próprios filhos são nossos, mas é de Deus. Tudo que temos, tudo que somos é do Senhor, é do Senhor. Se tudo é de Deus, aumenta muito mais a nossa responsabilidade, porque uma coisa é eu administrar algo que o Alexandre me emprestou. Me empresta o seu carro, Alexandre, preciso ir lá em Azurita. Olha, ele está aqui. Eu tenho que ter muita responsabilidade, porque o carro é dele, não é meu. O buraco eu vou passar devagar, o quebra-mola devagarinho. Eu não vou acelerar, não vou esgoelar o carro dele, porque é dele, ele me emprestou. E agora, quando não é humano, mas quando é o Deus, é o nosso Senhor, quando é Ele que nos empresta, quando é Ele que nos dá, olha o tanto que aumenta a nossa responsabilidade em cuidar das coisas de Deus. A gente precisa abrir a nossa mente para isso. Nós estamos cuidando daquilo que não é nosso,
inclusive as finanças que você acha que é sua, que você está fazendo errado, que você não planeja. Não, naquela possibilidade de 1 a 435 trilhões, Deus te colocou aqui porque Ele enxergou capacidade em você para cuidar daquilo que é dele. Tudo depende do valor que nós colocamos nas coisas. João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Olha o que a palavra de Deus está nos trazendo. Nós não podemos seguir as nossas emoções. Nós temos que seguir a liderança do Espírito Santo de Deus. Nós iniciamos o culto aqui hoje, de maneira avassaladora, o Espírito Santo esteve aqui. Será que você viu? Será que você observou? Será que você sentiu? Ou será que você estava conversando? Você estava prestando atenção em quê? O Espírito Santo estava visitando essa igreja, Ele queria falar comigo e com você. E às vezes nós não estamos observando as coisas acontecer, porque a gente está pensando em quê? Nós estamos no mundo da lua. E olha a responsabilidade de novo. Olha o que Deus está trazendo para nós aqui nessa noite. Deus está abrindo os nossos olhos. Nós estamos aqui conversando hoje, 23/6, nós podemos estar aqui 23/6 de 2025, de novo, infelizmente, enfrentando um período crítico de pandemia. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo. Quem sabe é só Deus. E Deus está falando assim: abre os seus olhos. A minha esposa, ela faz muito lá quando a gente falou sobre finanças, inclusive ela levou lá para ensinar as irmãs. Eu via ela no começo, eu achava estranho, né? Há 17 anos atrás, quando nós casamos, eu achava estranho ela ficar pegando arroz, pondo dentro da garrafa PET, e tampava e guardava. Feijão, outras coisas. Eu falava, bobeira, por que fica fazendo isso, né? Põe na vasilha ali, ué, né? Para que isso? Tem que guardar. A palavra de Deus fala que a gente tem que guardar. Eu aprendi isso com meu pai e eu continuo fazendo assim. Lá na minha casa, cheio de pets, um monte guardando comida lá, arroz, feijão. Porque se amanhã faltar, lá em casa tem. Glória a Deus. Se faltar, se acabar o arroz do mundo, lá em casa tem. Se acabar o feijão do mundo, lá em casa tem. Eu vou ter lá, eu vou plantar e eu vou conseguir produzir, porque lá em casa tem. Porque a minha esposa guarda, porque ela pensa no futuro. O que eu achava no passado, há 17 anos atrás, que era uma bobeira, hoje eu entendo que é um mandamento bíblico, que Deus nos fala para nós nos prepararmos para os dias maus. E quando a gente fala de dias maus, não influencia só finanças, influencia muitas coisas acontecem. Só que a gente não estiver atento, algo pode acontecer e a gente não vai estar preparado. Deus, Ele é fiel para fazer por nós aquilo que nem nós mesmos fazemos. Aquilo que nem eu mesmo faço por mim, Deus é fiel para fazer por mim. Assim como Deus pode fazer por você aquilo que nem você faz. Às vezes você não está cuidando de você e da sua família, mas Deus cuida. Mas Deus cuida, mesmo sem você fazer a sua parte. Porém, a gente precisa entender, o básico depende de mim e de você. Nós não podemos ficar transferindo essa responsabilidade que não é nossa. O planejamento financeiro da sua casa, ele depende de você. Ô jovem, ele depende de você. É você que tem que ficar atento, é você que tem que pensar a longo prazo.
Não dá para ficar a vida inteira achando que tem pai e mãe para tomar conta de tudo. Uma hora a gente olha para um lado, uma hora a gente olha para o outro, cadê? Nós estamos sozinhos, nós somos obrigados a tomar decisões fáceis e outras difíceis. E aí, estamos preparados? Estamos preparados? A gente consegue caminhar com as nossas próprias pernas? Porque Deus está falando para a gente nos preparar. Nós vamos negligenciar a fala de Deus, aquilo que o Espírito nos direciona, ou a gente vai começar a nos organizar para um futuro? Olha, você pode até ficar reclamando aí da sua vida, você pode até ficar aí sentindo pena de você mesmo, você pode, eu sou um pobre coitado, não consigo, já tentei, você pode ficar aí lamentando, não tem problema, mas você tem outra coisa que você pode fazer também. Você pode fazer uma reunião com você mesmo. Você pode tirar um tempo para você mesmo. E quando você estiver reunindo com você mesmo, você começa a analisar quais são seus pontos fracos, quais são seus pontos de melhoria, aonde você precisa melhorar, aonde que você deixa a desejar, aonde que as pessoas estão falando para fazer e que você sabe que tem que fazer, mas que você não faz. Faça uma reunião com você hoje. Faz uma reunião com você hoje. Reúna com você mesmo. Comece a ouvir os seus pensamentos, as coisas que você está careca de saber, que você precisa de mudar e não muda. Faça uma reunião com você nessa noite. E comece a tomar decisões de inteligência. Sabe por quê? Nós temos tempo para tudo nessa vida. Mas às vezes a gente não tem tempo para reunir com nós mesmos e enxergar onde estão as nossas falhas, aonde enxergar onde estão os pontos de melhoria e começar a mudar a nossa história. A gente precisa mudar a nossa rota todos os dias, a nossa rota precisa ser corrigida. Todos os dias a gente precisa corrigir rotas. O nosso erro é achar que a gente é bom demais, que a gente é autossuficiente. Esse é o nosso erro. Todos os dias nós temos condição de ser melhores, não há nada tão bom nessa vida que não possa ser melhorado, nós podemos ser melhorados todos os dias, nós podemos fazer melhor todos os dias, e Deus dá para mim e para você essa oportunidade de fazer melhor. Então se cobre mais nesse sentido, se organize mais nesse sentido, porque o futuro ele vai chegar, o futuro ele vai chegar, queira você queira você não queira, ele vai chegar. Isso aí não é uma decisão sua, e nem minha. Provérbios, capítulo 10, 22 e 23. A bênção do Senhor traz riqueza, a bênção do Senhor traz riqueza, e não inclui por alguma. Perdão, deixa eu ler de novo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui por alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio do entendimento deleita-se na sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria. Em tudo o que nós formos fazer na nossa vida, nós precisamos de ter sabedoria. Principalmente naquilo que se refere a cuidar da nossa família, cuidar da nossa própria vida, da nossa própria existência. Salmos 37, 4. Deleita também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Hebreus, capítulo 12, versículos 7 e 8. Para encerrar. De tudo isso que nós falamos, vai ter vida fácil? Não. Se fosse fácil, porém, no livro de Hebreus, nos fala, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Repete comigo, disciplina. Repete comigo, disciplina. Amém. Suportem as dificuldades a recebê-los como disciplina. Deus nos trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos,
mas são filhos ilegítimos. Olha, deixa eu te falar uma coisa muito importante. A disciplina, quando ela chega, e quando ela chega no presente, ou seja, nesse momento de hoje, agora, inclusive nessas palavras que eu estou falando aqui, que para alguns pode até machucar, pode ficar até chateados, mas quando a disciplina chega nesse momento, ela chega às vezes com dor, às vezes ela traz para nós algo que nos deixa triste, chateado, mas a disciplina, que você tem que estar ligado, não é no hoje, não é no presente, é no futuro, porque a disciplina no futuro, ela pode mudar a sua história. A disciplina que você tem que colocar hoje, as regras que você vai ter que começar a seguir, as mudanças que você vai precisar de fazer, a disciplina que você vai ter que colocar, porque às vezes nós somos indisciplinados, nós deixamos de fazer o certo, nós não fazemos, e o que nós colhemos no futuro? Problema. Então a disciplina, no olhar presente, ela é um problema, mas a disciplina, no olhar futuro, ela pode ser a nossa salvação. Então seja disciplinado hoje. Jovens, Jesus te ama. Sejam disciplinados. Pais, mães, irmãos em Cristo, sejam disciplinados. Sejam disciplinados. Lembre-se, Deus sempre tem uma saída, para mim e para você. Independente do momento, da situação, da condição, Deus nunca vai nos abandonar. Deus sempre vai ter uma saída para nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ser disciplinados debaixo da orientação de Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Podemos ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Gostaria de convidar o pastor Adenilson para fazer uma oração